Valendo! Oi! Olá! Bem-vindos ao Pátria Amada Criminal, este podcast semanal que está todas as segundas-feiras no Spotify, Deezer e agregadores e todos os domingos aqui no YouTube. E sempre em seus corações. E sempre em seus corações. Ou Ai, não. gente, ou não. E tá tudo bem também. Sim, gente, a gente tá gravando na sexta-feira, a gente tá cansada, mais que o normal. Sim, gente. Mas a gente tem um vídeo de updates. Sim, e dessa vez conosquinho. As duas estão presentes para As falar. duas presentes. Eu vi o último vídeo que a dona Renata Schmidt te fez maravilhosamente pesquisado. Eu Obrigada. fiquei chocada. Sim. E eu não sei o que tá acontecendo, porque eu só vi. A minha única fonte foi o Pátria Amada Criminal. Então eu não sei o que tá acontecendo, mas a dona Schmidt a resseguiu. Gente, acompanhei essa tour a semana inteira. Eu tô cansada dessa tour e eu nem tô envolvida nela. Eu tô exausta, de verdade. Eu vi agora, gente, elas fizeram 20 vídeos da hora do almoço pra cá, nas redes sociais. Eu tô assim, eu fui olhar e falei, gente, tem que acabar essa história. Chega. Segura, segue adiante É. e não olhe para trás. Mas tanta coisa aconteceu de segunda-feira pra hoje, e eu acho que a gente tá caminhando para o encerramento, que a gente achou melhor fazer esse update, porque realmente a história ficou confusa num nível que, tipo, teve um ouvinte nosso que me mandou mensagem no Insta falando: Rê, me manda um áudio com o que tá acontecendo. O Fê, eu tive que mandar pro Fê um áudio resumindo como é que tava agora. Ele, porque eu vi o que você fez e agora eu tô olhando, mas eu não tô entendendo mais nada. Eu falei, pois é. A Thor tomou uma proporção gigantesca. Antes da gente começar, porém, eu gostaria de pedir a todos os comentários aqui, vamos manter o respeito com as meninas envolvidas, com a família das vítimas, ou possíveis vítimas, ou de todos os envolvidos. Gente, não vamos ofender, não vamos falar nada, sabe? Porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, Sim. tudo é uma grande especulação, a gente está indo atrás da informação, mas a gente não está aqui para meter o pau em ninguém, a gente não está aqui para, sabe, criticar a Yasmin Brunet. Gente, não. A gente não tá aqui para falar nada. Então, nos comentários, vamos ser respeitosos, vamos lembrar que essa tour ainda tá acontecendo, que podem haver vítimas, que pode haver, sabe, crimes envolvidos. Então, vamos ter um pouco de sensibilidade, tá bom? É isso aí, boa. É bom lembrar disso, porque eu estou tão transtornada que eu nem ia lembrar de dar esse recado. E também vamos de novo, sabe, a gente está passando a informação como a gente recebe das redes sociais e de jornais sérios. Eu e a Renata, nós não somos jornalistas e a gente tenta ser imparcial quando esse tipo de coisa acontece, quando ainda está acontecendo e a gente não sabe do desfecho, mas vamos lembrar que a gente pode dar alguma informação errada, mas a informação está sendo baseada nas redes sociais das meninas e no que jornais sérios estão falando. A gente não tá indo pela fofoquinha, não é mesmo? Sim. Então tá. Agora me conte da fofoca, Sim. baseada em fatos reais. Gente, no primeiro vídeo eu peguei muito fatos, agora eu acho que eu já posso falar um pouco melhor. Eu tô mais segura pra falar, pra passar a minha opinião, porque a gente passou a semana, eu e a galera do Catarse, a gente passou a semana acompanhando loucamente. Foi assim, foi um vício. Eu não consegui nem ler o Catarse, porque o grupo do Catarse, eu falei, gente, eu não tenho nem saúde mental pra aguentar isso. Não, é porque, tava assim, não sei porquê, mas o nível das postagens e dos desdobramentos escalou muito rápido. Eu acho, me atrevo a dizer que foi uma das maiores tretas da internet brasileira da última década, assim. Tô horrorizada. Mas bom, resumindo, gente, se vocês Mas tô não louca pra acompanharam, ouvir a fofoca. se vocês não acompanharam do que a gente tá falando, né, que é dessa treta da Kátia Luz, aí da Cátia Torres, da Letícia, da Desirê, o que tá acontecendo, a gente fez um vídeo explicando como tudo começou. Eu vou linkar aqui embaixo. Eu recomendo que vocês assistam primeiro o primeiro e depois vejam esse.
Se você Sim. tiver com preguiça e quiser só um resumão, vou resumir muito como a treta começou para poder falar dos desdobramentos. A treta começou porque rolou uma postagem num grupo de Facebook de brasileiros no Texas, em que o pai de uma menina de 21 anos fez um post falando que ela estava desaparecida, falando que ela não entrava em contato com a família desde abril e que a última vez que ela foi pro Brasil, né, ela estava extremamente estranha, ela só chegou, entrou em casa, pegou uns documentos que ela precisava pegar, saiu de casa e ficou no hotel o resto da viagem, voltou para os Estados Unidos sem falar com ninguém, bloqueou todo mundo e depois disso não deu mais notícia. Ela tinha sumido do Instagram desde que ela foi para os Estados Unidos, desde 2019 ela não postava nada. E agora o Instagram dela tá uma balbúrdia, assim. É esse o perfil que a gente tá falando, que tá com 12, 15, 20 vídeos em um dia. Beleza, isso aconteceu, o pai postou, falou que estava preocupado e que o que ele sabia da filha é que ela tinha largado o programa de au pair que ela foi fazer em 2019 nos Estados Unidos para virar seguidora barra bruxa, ela usa o termo bruxa, pra Cate Torres, que é uma modelo brasileira, não sei se ela ainda é modelo, mas ela foi uma modelo brasileira que fez um sucesso razoável nos anos 2010, por aí, que hoje se diz coach, bruxa e hipnoterapeuta. Depois, esse post começou a correr a internet porque, por ter uma influencer envolvida, antes dela desativar o perfil, ela tinha 200 mil seguidores no Instagram. Uhum. Por ter, a família falava que suspeitava de tráfico sexual, porque quando foram fuçar, né, quem era essa menina, ver onde ela estava, acharam fotos dela num site de prostituição, no site de escorts. Uhum. Então a família estava com medo de alguém ter tomado o celular da menina, porque todo mundo ouve histórias, isso já aconteceu com várias pessoas, infelizmente, é um problema bem grande lá. Tudo indicava para a família que ela tinha sido traficada. Uhum. Porque ela não respondia a ninguém, tava todo mundo bloqueado, ninguém sabia onde ela tava, ela não dava notícia, não dava sinal de vida, beleza. Quando isso aconteceu, a família de uma outra menina se pronunciou. A gente não tem certeza como chegou na família dessa outra menina. Mas essa menina que chama Desirê tem uma história muito parecida. Ela morava na Alemanha, começou a fazer consultas psíquicas com essa influencer, com a Cate Torres. Ela fala, assim, a gente vai colocar aqui uns trechos também, que eu não coloquei no primeiro vídeo, mas ela fala que ela se comunica com extraterrestre, ela fala que ela conheceu Jesus, ela fala que ela é mãe do Messias, ela fala que ela não precisa fazer medicina para saber de medicina, porque ela já nasceu com o conhecimento do mundo. Tem até um vídeo que o Matheus, do Matando Matheus Agrito, faz, narrando o discurso dela, né? Que é um vídeo dele sobre É daí coaches. que eu conheço. Sim. Eu sabia que Cat Luz... Eu sabia dessa ator, mas eu não lembrava de onde que eu conhecia essa pessoa. Quando você falou do... Eu não preciso saber... Não preciso estudar medicina para saber da medicina. Conversa com os anjos, conversa com alienígenas também. Então são várias vozes. Alienígenas? Sim. O que eles te falam? Ai. Enfim. E a família dessa Desirê ficou chocada. Eu acredito que alguém viu esse post no Brasileiros no Texas e mandou para a família da Desirê, do Brasil. Okay. Por ser uma história muito parecida. A Desirê começou a se consultar com essa coach aí, enquanto ela morava na Alemanha. A coach disse para ela que ela era casada. A coach é a Cate Luz. É a Cate Luz. Vou começar a falar Cate Luz, tá? Ela se consulta com a Cate Torres. A Cate Torres diz para ela que o marido dela está jogando magia negra nela e que ela tem que sair do casamento. E isso não sou eu inventando, tem prints disso. Tem gente que manda prints dela falando que a Cate Torres diz para ela que o marido dela estava jogando magia negra nela e que ela tinha que sair, que ela tinha que fugir. Ok. A gente sabe que ele não tava? Não sei nem quem é esse tchau. Não, esse Nerso conseguiu não aparecer na história. Beleza, ela pede o divórcio e vai para os Estados Unidos trabalhar com essa Cate Torres, também sendo bruxa. Isso, a própria a Cate Torres abriu Hogwarts, né? Ela vai lá, tipo, venha ser bruxo comigo. E reforço, gente, que isso que eu tô falando, de novo, não é especulação. Se vocês olharem o primeiro vídeo que a gente fez, eu coloquei um vídeo de uma live que a Cate Torres fez,
falando que se você quisesse ir para os Estados Unidos, trabalhar com ela e ser ajudado por ela para conseguir visto, para conseguir emprego, trabalhando direto com ela, uma influencer famosa, sabe? Uhum. Ela cobrava só, acho que era $5 mil ou $8 mil. $8.000, Ela cobraria esse valor. E você vai trabalhar como bruxa. Sim. E tem esse vídeo, ela falando isso, então eu não estou tirando da minha cabeça. Não, tem foi esse ela. vídeo, se vocês olharem ali, tá ela falando, e ela fala que ela usa os termos ter visto de trabalho, trabalhar comigo e ficar milionária. Ela fala isso, esses termos. Quero. E ela chama isso de plano de mestre. Mestre dos magos. Sim. Então, isso tudo aconteceu, o Desirê foi pra lá. O caso da Mestre dos Magos. Eu tô faceira com a minha própria piada. Palmas pra mim. Autoestima de Cátia Torres, parabéns. Ó, que amiga. Beleza, até aí, tudo isso eu já tinha falado lá. O que eu não falei, logo depois que eu soltei o vídeo, a página, tem uma página que foi o que eu usei para resumir a história da Desirê, que eu fiquei sabendo, eu achei nessa página, que chama Searching Desirê. Eu coloquei o link para ela no outro vídeo, eu vou colocar agora de novo. Essa página foi criada logo depois que essa história vazou, né? A história da Letícia vazou para a família da Desirê. Eles criaram uma página pedindo ou informações da Desirê, se alguém pudesse, tipo, sei lá, trombei essa menina numa festa, minha Qualquer prima conhece. informação, Qualquer informação. Ou também informações sobre o paradeiro da Cátia Torres, que se eles soubessem onde a Cátia Torres estava morando, eles conseguiriam, de repente, até entrar em contato. E aí, esse perfil começou a mandar prints que eles receberam de pessoas que estavam relatando terem caído em golpes de Cátia Torres. Sim. E aí, eu lembro que quando eu vi, eu falei, mano, eu tinha que ter esperado um dia pra soltar o primeiro vídeo, porque eu conseguiria ter feito um vídeo mais completo. Mas foi assim, 3 horas depois que a gente soltou o vídeo, o perfil soltou alguns relatos. E tem alguns que é importante, eu acho que vale a pena a gente ler. São curtos, mas assim, gente, de novo, não tô tirando nada da minha cabeça, tá na página. Quem quiser ver, entra no search em Desirê, que vai ter os relatos das vítimas. De novo, a nossa intenção aqui não é meter o pau em ninguém ou falar mal de ninguém. A gente quer saber o que tá acontecendo porque tem pessoas realmente preocupadas. Sim. Ó, eu vou ler o relato de uma vítima que chama Maria. Esse não é o nome dela, eles falam que é nome fictício para não expor a vítima. Ó, eu estava em depressão, meu pai e minha mãe haviam falecido praticamente ao mesmo tempo e eu não era feliz na profissão que me formei. Além disso, como praticamente toda menina que a procurava para consultas, havia um trauma do passado que eu queria tratar. Para resumir bem o que aconteceu, a Kat falou para eu parar de tomar meus antidepressivos, falou para eu seguir apenas o que ela mandasse e se eu fizesse isso a minha vida ia mudar, pois eu ia escrever um livro com ela. Seria o segundo livro dela e ela inclusive cita isso no programa do Amaury Júnior. A Kat sabia que meu sonho era ser escritora, sabia da perda dos meus pais e sabia da depressão. E sim, eu fiz tudo o que ela me mandou fazer e escondia tudo da minha família. Na minha segunda consulta, a Kat falou para eu me afastar da minha família, que ninguém gostava de mim, mas que ela, e ela com letra maiúscula, ia ser a minha nova família, então não era para eu sofrer. Isso fez eu começar a nutrir um sentimento muito forte por ela, de irmã mesmo. Ela falava que eu era a família dela. Depois disso, ela me enviou uma proposta de emprego por e-mail. Primeiro, ela me pagaria com consultas. Depois, ela me pagaria com dinheiro. Eu aceitei porque estava completamente iludida, estava completamente abalada. Se ela me pedisse para trabalhar até de graça, eu faria, pois eu era fã dela. Comecei a trabalhar para ela no mesmo dia. Não fiz mais uso de nenhum antidepressivo, nem voltei ao psiquiatra. Eu só fazia as meditações e mantras que ela mandava. Foi quando ela me mandou tirar meu visto para os Estados Unidos. Ela me perguntava quanto eu tinha em dólares. Eu tinha vergonha de falar. Ela perguntou se eu conseguia pagar pelo visto, os trâmites e a viagem para o Rio de Janeiro de ida e volta para uma entrevista.
Apesar disso, já ter começado a me abalar financeiramente, eu aceitei e fiz tudo conforme ela pediu. Afinal, eu ia para os Estados Unidos ficar na casa da minha ídola e escrever meu livro com ela. Eu tô passada. Um mês depois, eu consegui o visto. Lembro que eu liguei para ela quase chorando e depois disso muitas mudanças vieram. Eu estava nas nuvens. Para ela, afastar totalmente da minha família era prioridade, pois, segundo ela ouvia a voz dizer. A voz falava que eu ia ser uma escritora muito famosa, inclusive ajudar ela. Um dia até consultar por ela. Ela mandou eu mudar de estado, pois eu confidenciei que era um objetivo meu. Eu, de fato, falei que queria ir para o sul, para São Paulo, mas ela insistiu que eu fosse morar no Rio de Janeiro, pois em São Paulo haviam muitos, entre aspas, demônios andando pela rua. Tem. Eu... Quem é de São Paulo sabe. E no Rio de Janeiro, não? É diferente, os nossos demônios são... É. Lá no Rio de Janeiro, ela queria que eu a ajudasse a vender um apartamento na Barra, além dela ter contratos lá. Eu virei meu mundo e fui. A bênção foi que o nome é cortado foi comigo, sempre relutante, e falava que a Kate não era quem eu achava ser, pois era muito narcisista. Zerei minha poupança, levei a Zoe, acho que é um gato, um dog. Na época resgatei a Maldi e precisei correr para levá-la também. Gastei mais de 15 mil reais num tapa, deixei minha família, e apesar de eu querer me mudar, não era daquela forma que eu queria que acontecesse. Investi toda a minha poupança nessa mudança, no pagamento de 3 meses antecipados de aluguel em Copacabana, alimentação, tudo acreditando que o dinheiro voltaria rápido, pois ela falava que eu seria muito rica. Eu e ela seríamos muito ricas. Deixei o apartamento que meus pais me deixaram, meu quarto, minhas coisas, amigos, tudo e me joguei naquele sonho, entre aspas. Eu fui muito feliz por 2 meses, mesmo trabalhando o dia inteiro, me doando de corpo e alma para fazer o trabalho dela. O trabalho dela crescer, e na época ele estourou. Mesmo sem receber nada no início, depois $600 por mês. E só depois ajustamos um salário quando ela me antecipou meu aluguel. E depois me acusou de tê-la roubado e mandou uma mulher me ameaçar dizendo ser advogada dela. Detalhe, que ela falava que eu era advogada dela. Mas sei que ela tinha muitos contatos no Rio de Todo mundo é Janeiro. advogado dela. O cansaço começou a me fazer mal. Não vou falar o nome, eles esqueceram de cortar, mas o fulano trabalhava e eu ficava o dia inteiro só na internet pra ela. A depressão não tratada voltou, a insônia também. Eu precisava de ajuda profissional e meu dinheiro acabou. Eu não podia falar com a minha família, pois sabia que ela não ia gostar. Um dia brigamos e eu fui bloqueada em tudo. Eu trabalhava online, falava todo dia, toda hora com a Kate por Skype. Uma vez bloqueada, como eu iria trabalhar? Tem muitas coisas a partir daí que se tornariam muito extensas para descrever, mas basta dizer que para alguém que falava que me amava, que era minha família, ela em um dia nutriu muito ódio de mim e me largou sem nada no Rio de Janeiro. Eu sabia de coisas íntimas da vida dela que nunca usei para fazer mal. Mesmo assim, ela chacoteava de mim nas lives para seguidores e novas clientes. O que eu vivi, o que eu e o fulano vivemos no Rio de Janeiro, sozinhos, somente eu e ele saberemos. Eu excluí meu Instagram. Todos odiavam a Maria, que usou a pobre Cati Torres e a largou. Era o que ela falava de mim aqui no Instagram. Até hoje eu acordo de madrugada com pesadelos daquele tempo, a dor da humilhação que ela me fez viver. A dor de ter sido usada no meu momento de maior vulnerabilidade. Ela usou da minha maior dor, me manipulou e depois jogou fora. Ainda colocou na cabeça de todo mundo que eu que era louca. Teve um dia que eu tinha R$2. Era ou comprar sachê pra Maldi ou pão. E eu voltei chorando pra casa com o sachê na mão. Eu e o fulano dormimos no chão por 2 meses. Viver isso foi humilhante. Ter meus sonhos usados e chacoteados por alguém que eu amava tanto foi tão ruim que eu quis desaparecer. Foram meses até ter coragem de pedir ajuda pra minha família. A vergonha. A vergonha que é até hoje pra mim ter me deixado levar e perdido tudo. Até o dinheiro que meu amado pai deixou pra mim. Minha família me ajudou e voltamos pro Belém. Mal cheguei aqui, humilhada, triste, meu gato morreu e eu fiquei grávida. Só há pouquíssimo tempo pude ter paz, pois estou recebendo tratamento médico que eu deveria ter tido, mas larguei por ordens dela. Meu dinheiro perdido, minha dignidade, meus sonhos. Eu nunca mais tive coragem de escrever um verso, quem dirá um livro. Nossa, gente. É uma coisa muito seita, né? Você Sim. afastar você da sua família, falar que ela é a sua nova família, fazer você trabalhar dia e noite para você no cansaço ser mais fácil de manipular, mais fácil de dobrar.
E falar que você não precisa de tratamento médico, gente, é muito perigoso. Quem tem problema com saúde mental sabe que é muito perigoso falar que você não precisa de tratamento médico. O resultado disso pode ser uma coisa fatal. Então é uma coisa que eu não sei por que as pessoas continuam brincando com isso. É. E aí tem outro, esse é bem mais curto. É uma vítima que chama Rafa. Esse relato é importante para uma outra coisa que a gente vai falar. Ó, eu já. Cadê primeiro, Rafa? Eu já estava indo para os Estados Unidos e aí ela falou: fica uma semana lá onde você vai ficar. Era uma menina que tinha um pacote de au pair, como a Letícia tinha. Uhum. E ela falou, né? Ela falou que estava indo. Ela falou: fica uma semana lá onde você vai ficar e depois você vem para cá comigo. Aí ela falou: daí você vai perder o dinheiro da escola e o visto. Mas ela disse que arrumaria um casamento para mim, então não teria mais problema com o visto. Ela disse que eu iria perder o dinheiro da escola, mas ganharia muito dinheiro com ela, que eu iria trabalhar para ela, porque ela e o marido estavam construindo casas para fazer Airbnb. E aí ela perguntou se eu tinha problema de ser sugar baby, que as meninas lá com ela ganhavam muito dinheiro assim. E que depois essas casas iam dar dinheiro para ela e beneficiar todo mundo, inclusive eu. Daí ela disse que a Letícia precisava fazer uma bruxaria pra mim, pra eu chegar lá com a vértia aberta pro dinheiro. Eu não sei o que é isso. Eu encontrei com a Letícia, conversamos, ela fez os banhos de cheiro lá, colocou a intenção pra ganhar dinheiro. E depois, quando estava perto de eu ir, ela me mandou mensagem dizendo que infelizmente eu não estava pronta pra ir, porque a energia tinha falado pra ela que eu tinha que seguir o meu caminho primeiro, que elas iriam me ajudar a ganhar dinheiro para eu ir voltando para as consultas e tal. E eu já estava devendo $7.000 para ela por conta da bruxaria da Letícia. Ela falou, mas daí eu me toquei, né? Ela fez eu encontrar com a Letícia para ver se eu teria o perfil. E ela deve ter sacado que não e deu essa desculpa aí de energia, sabe? Uhum. E aí ela manda a mensagem que a Kat mandou para ela. Minha linda, eu preciso te falar isso já tem dias. Infelizmente a energia disse que você não tá pronta para vir para casa ainda. Você realmente precisa ir para onde você estava indo, para casa dos seus parentes, estudar e trabalhar. Fazer o máximo de dinheiro possível e depois mais para frente a gente vê se vai ser uma boa ideia de novo te ter aqui. A energia falou que você ainda precisa passar por muita coisa para poder chegar pronta aqui. Aí você trabalha o máximo possível e paga os $7.000 do trabalho que a gente fez em você o quanto antes, tá? O emoji de reza. E a Letícia vai estar sempre disponível para consultas também. Aí você vê com elas. Sempre que precisar, vem falar com a gente. Vê com a Lê numa consulta quais os meios que você pode ganhar o máximo de dinheiro possível. E lá onde você vai morar, ela vai te falar. Isso me cheira muito esse negócio de, tipo, quando você fala, vem trabalhar comigo, e daí eu faço você se endividar, porque daí você precisa trabalhar comigo. Exatamente. Então, é igual, tipo, marketing multinível, sabe? Agora você precisa vender o produto porque você já pagou $500 por essa rede, essa cesta de produtos. Então, agora você precisa trabalhar. O que você vai fazer? Perder $500? Não. É tipo um marketing multinível só que em vez dos produtos lá é bruxaria e trabalho e... O que daí você acaba se aproveitando do quê? Da vulnerabilidade das pessoas, da saúde mental das pessoas e da fé das pessoas, o que é abuso espiritual. Não é só. E esse não é o único crime que a gente tem aí, né? Porque se você parar pra pensar de acordo com os Não, tem depoimentos... vários. É que abuso espiritual é um negócio que a gente nunca fala, né? É Porque a verdade. gente fala do abuso sexual, a gente fala do abuso físico, mas assim, abuso espiritual é uma coisa que Sim, é verdade. eu tenho visto mais e mais nas redes sociais, e as pessoas, tipo, é você usar a fé da pessoa pra manipular a pessoa a te dar dinheiro. Isso é Sim. abuso espiritual. E aí, tá, então esse é o cenário, tá, gente? Um monte de gente começou a falar isso. E a galera começou a ficar preocupada, chegaram a mandar, porque qual que é se as meninas estivessem sendo realmente traficadas, alguém tinha que entrar lá e tirar essas meninas do cativeiro. Sim. E a polícia foi lá fazer um welfare check, a gente acabou o primeiro vídeo falando disso, que a polícia foi lá e a polícia afirmou que a Letícia não estava sendo mantida contra a vontade dela, ela não estava amarrada. Isso não quer dizer, tem vários jeitos de você prender alguém, né?
Por exemplo, se ela tiver uma dívida de, sei lá, $7.000, $8.000, $10.000 com você, ela precisa trabalhar pra te pagar. Não, e mesmo, Uma gente, forma de vê. manter a pessoa lá. A gente fez há um tempo atrás o caso de Heaven's Gate, a gente postou no nosso Instagram, se vocês verem um trecho da fita, as pessoas que vão se sacrificar, elas estão felizes no vídeo. Então, você passar no welfare check quer dizer que você não está sendo restringido contra a sua vontade, mas não quer dizer que você não sofreu uma lavagem cerebral. É. Então, Que assim, você não tá acabou. sendo manipulado pra estar ali, né? Depois que a polícia. E antes, assim, até o momento do welfare check, isso é importante falar, nenhuma das meninas estava aparecendo, ninguém sabia de nada delas. Não tinha vídeo publicado, não tinha nada. Tinham alguns vídeos que elas mandaram para os parentes por WhatsApp, mas elas estavam tão transtornadas nos vídeos e tava tudo tão estranho que pareciam muito vídeos coagidos. Uhum. E tem até alguns depois que a gente pode colocar. Tem um trecho de um desses vídeos que a Letícia tá dentro do carro no primeiro vídeo que a gente fez, mas não tinha nada, não tinha nenhuma confirmação real que elas estavam bem. Uhum. Depois que a polícia bateu lá, a Cati Torres deletou o Instagram. Ela alega que foi derrubado, mas a gente não tem nenhuma confirmação, ninguém confirmou de ter. É muito difícil o Instagram derrubar uma conta com 200 mil seguidores sem ter Motivo. E tava todo mundo pedindo pra Cati Torres postar no Instagram alguma prova, alguma coisa, algum pronunciamento, falar alguma coisa. Sim. A Cati Torres fez, depois que ela derrubou o Instagram dela, um pouco antes de derrubar o Instagram dela, ela fez um vídeo falando que tava todo mundo bem, que a polícia tinha ido lá, que ninguém tinha sido obrigado a nada e que era tudo culpa dos haters. Uhum. Elas têm o hábito de chamar todo mundo que fala qualquer coisa que elas não gostem de hater. Pessoa supressiva. Exatamente. Mas aí, gente, até aí tá tudo normal. Agora começa a ficar bizarro. Agora que começa a ficar bizarro? Agora. Por quê que começa a ficar bizarro real? Depois, no dia seguinte... Como diria o Bonner, vamos respirar. No dia seguinte, a polícia ter chegado, a Letícia começou... A Letícia fez uma live. Dentro de um quarto. Xingando, falando que tava tudo bem, que... repetindo tudo que ela já tinha falado, que a gente mostrou no primeiro vídeo, que ela tava fugindo da família porque ela foi abusada, e falando umas coisas meio desconexas, e ela tava com uma cara muito abatida. E aí teve um momento que alguém falou, Letícia, se você estiver sendo coagida a falar, morde o lábio. E bem na hora ela morde o lábio. Oi. Mas até aí pode ser uma coincidência, enfim. E aí a Yasmin Brunet entra na live, porque tava todo mundo falando disso. E aí a Yasmin Brunet entra na live e comenta, Letícia, mostra um pouco do quarto em que você tá, porque tem esse lance, gente, principalmente nos Estados Unidos, tem até um aplicativo que você tira foto de quartos de hotel e põe numa base de dados pra polícia conseguir identificar espaços de tráfico sexual por conta do cenário do hotel. Porque tem menina que é mantida, por exemplo, pra ser cam girl, que é mantida numa situação análoga de escravidão, que fica no computador, e aí você vai ver foto dela com o fundo, se o fundo não bater... A indústria da pornografia é muito alimentada por sex trafficking, por tráfico sexual. Então, quando a gente consome pornografia, a gente tem que saber que muitas vezes a gente tá dando dinheiro pra esse tipo de crime, pra esse tipo de gente. Só deixar um parênteses. Não, é verdade. E aí a Yasmin Brunet falou, por favor, mostra o quarto que você tá, porque ela fazia essas lives sempre de lugares que não dá pra você saber onde ela tava, atrás de uma parede branca, atrás de uma parede rosa, uns cenários muito neutros, assim, dentro do carro, pra nunca mostrar onde ela tava. E ela falava pra todo mundo que ela não tava nos Estados Unidos, ela falava que ela tava no Brasil, mas que ela não queria mostrar onde ela tava, porque ela não queria que a família achasse ela, mas ao mesmo tempo a Interpol não tinha o visto de saída nem dela, nem da Desirê dos Estados Unidos. O que deixou todo mundo mais preocupado ainda. Sim. A Desirê falava que estava na Europa, mas eu vou chegar lá, não vou me antecipar, mas beleza. No que a Yasmin Brunet falou isso, todo mundo já estava meio desconfiado que quem estava usando o Instagram da Letícia não era a Letícia, era a Cati Torres. No que a Yasmin... Gente, a Yasmin Brunet só mandou uma mensagem. Ela mandou uma mensagem. Letícia, mostra onde você tá, pra gente, de repente, a gente consegue te ajudar. Foi só isso. Você sabe o que começaram a falar? De repente, depois disso, elas começaram a falar. A Letícia falou assim, vocês querem saber? Eu fui sequestrada assim. Foi a Yasmin Brunet que me sequestrou.
Ela é a dona. A menina acusou a Yasmin Brunet de ser dona de um sex trafficking ring. E falou que ela era presa pela Yasmin Brunet. Sim, Tudo a cara isso. da Yasmin Brunet fazer isso. A pessoa mais discreta da face da Terra. Gente, a gente vai pôr o vídeo, porque é uma coisa assim. É um absurdo. E aí ela fala assim: eu e a Desirê estamos presas, estamos sendo mantidas em cativeiro pela Yasmin Brunet. Gente, eu tô tentando aqui a ajuda de vocês, eu quero pedir a ajuda de vocês. Eu tô tentando falar e vocês não estão acreditando, por favor. Por favor, a Desirê tá em perigo, a Yasmin Brunet ainda tá com ela lá. Eu consegui sair do cativeiro, mas a Desirê continua lá. Eu vou tentar salvar ela, eu vou tentar arriscar minha vida por ela. Gente, E Yasmin aí, Brunet, faz e aí, favor. olha o vídeo de baixo. Depois disso, a Desirê faz um vídeo, é o primeiro vídeo público dela desde que ela desapareceu. Que a Desirê, a Letícia finalmente conseguiu passar o celular por debaixo da porta do porão pra mim. É verdade tudo que estão falando. A Yasmin Brunet tem um esquema de traficar meninas aqui nos Estados Unidos. Eu era super fã dela, eu acreditava em tudo que ela falava, eu achava ela era maravilhosa e ela me prometeu que se eu viesse aqui com ela ia me dar fama e riqueza, e aí tudo isso aconteceu. Me ajudem, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer. Ela tem homens armados, ela põe a gente pra fazer programa, e porque eu me recusei, ela me colocou aqui em cativeiro e a gente não consegue me tirar daqui. Não aguento mais ficar aqui, por favor. É verdade esse bilhete. Gente, não, e aí, você imagina. Ai, Gente, isso foi soltado gente. num perfil público que agora. Agora eu acho que a galera foi parando. Depois do que. Sei lá, tá com 70 e. Tá com quase 80 mil seguidores. Gente, eu tô real assustada com essas. Porque, tipo, eu fiz piada agora com a Yasmin Brunet, eu caramba, mas, tipo, sério. Isso é muito sério, isso é muito grave. É uma acusação extremamente séria. Sim. Para começo de conversa, de que a Yasmin Brunet tem um cativeiro, um sex ring, com homens armados e que tá mantendo 2 pessoas em cativeiro. E parece o jeito que ela tá falando, o jeito que ambas estão falando, sabe? Parece que é meio tipo uma cortina de fumaça. Sim. Sabe? Elas estão só falando assim. Tipo. Elas estão agindo como se elas estivessem extremamente abaladas e com medo da Yasmin. E qual que é a relação da Yasmin e da Cat Luz? Eu não posso. Isso, gente, que eu tô falando é um pouco especulação. A gente não tem a razão da rixa confirmada, mas as duas, se você olhar as fotos delas da época de modelo, você vai ver que elas têm um perfil muito parecido e elas moraram nos Estados Unidos na mesma época e competiram por trabalhos. Várias vezes. A diferença é que a carreira dela, da Cat Torres, nunca decolou. Assim, ela nunca chegou. A Yasmin Brunet hoje, mesmo que você não acompanhe moda, não acompanhe nada do que aconteceu no Brasil, você sabe quem é. A Yasmin Brunet chegou no nível de celebridade que ela não chegou. Então tem gente que especula que é por isso. Já devia existir uma rixa. Não sei se a Yasmin Brunet disse algo pra ela ou não disse, eu não sei de nada, assim, mas é fato que elas desfilaram, tipo, que elas estavam ativas na mesma época, que elas têm perfis muito parecidos e que tinha trabalho, que elas competiam e que às vezes uma conseguia, às vezes outra conseguia. Sim, eu consigo ver, elas são bem parecidas. E Hoje a eu acho que Yasmin nem Brunet se tanto. manifestou com essa situação Então, toda? sim, vamos chegar lá. Ah, desculpa. Nisso, o que aconteceu? Esse furdunço, você imagina, né? Depois que só saíram esses vídeos, tava todo mundo histérico. E a Cidade Alerta chegou pra conversar com ela, queria entrevistar a Letícia, pra entender o que tava acontecendo. E o Luiz Bate do Cidade Alerta, a produção entrou em contato, eles fizeram entrevista. A situação fica mais esquisita quando, né, o Cidade Alerta entra em contato com ela, e no mesmo dia daquele vídeo que ela fez no cativeiro, ela solta esse vídeo aqui, que a gente vai colocar aqui. Para confirmar aqui com vocês, a entrevista vai ao ar hoje na Record, às 4h40, horário de Brasília. Gente, Mas como que ela tá bonita agora e toda arrumada e toda normal? Mas mesmo dia. Você vê que ela tá com a Ela mesma tava roupa, super abatida. mesmo fundo, mesmo tudo, e ela tava extremamente abatida, tipo, falando, eu vou arriscar minha vida pra salvar
A outra agora ela tá, tipo, extremamente linda, feliz, Você saudável. entendeu por que eu usei a outra palavra? Porque é uma mudança. Assim, e aí a entrevista saiu na Record. Na verdade, Não, eu não tô nem criticando, eu só quero saber o segredo, porque eu acordo e durmo, eu tô com essa cara, gente. Me ajuda. me ajuda. Salve a Natália. Yasmin, me ajuda, Yasmin. Yasmin. E aí, ó que bizarro. A entrevista, o que acontece? O Luiz bate entrevista e ela divulga, ela achou que a matéria fosse pro ar no mesmo dia, tá? Mas não foi, por quê? E o Luiz Bate, ele explicou pra elas, e ele fez um pronunciamento, inclusive nas redes sociais dele. Você tem que Ele checar, falou, gente... né? Oi? Tem que checar as Não, coisas. e ele falou, gente, eu não vou soltar a matéria hoje, porque eu tenho que ouvir todos os lados, é minha obrigação como jornalista, e eu ainda não consegui entrevistar a família das meninas. Então, a produção vai conseguir marcar um horário amanhã a gente vai entrevistar, e aí amanhã às 4h40 a gente solta. No que ele falou isso, aconteceu uma revolta, porque elas começaram a falar e aí no que o Luiz Bate fez esse pronunciamento, a Yasmin Brunet mandou porque ele entrou numa live falando, né, no Instagram dele. E a Yasmin Brunet entrou nessa live e falou, Luiz, não solta essa entrevista. Quem eu vou falou até isso? pegar a Yasmin Brunet. Porque a Yasmin Brunet entendeu, gente, que ia ser bater palma, sabe? Que ia ser dar confete pra uma situação totalmente... Enfim. Quaisquer que tenham sido os motivos da Yasmin Brunet, ela comentou, Luiz, não solta essa entrevista. Peraí, eu vou pegar exatamente o que ela falou pra evitar... Luiz, não solte essa entrevista. Elas estão tendo o que elas querem. Ameaçando pessoas. São baixas e nojentas. Tenho muitas informações. Porque também, gente, vale reforçar que a entrevista, que a matéria do Cidade Alerta, se vocês procurarem, eu vou colocar a fonte aqui embaixo porque a gente assistiu, tá no perfil do YouTube do Cidade Alerta, todo mundo pode assistir. Você vê os vídeos da Cate Torres falando que a Cate Torres é entrevistada também. Fala que o que tá acontecendo é surto de brasileiro. Coisa de brasileiro, é draminha de brasileiro que ela não tem paciência. Isso é ela que fala, tá na entrevista, todo mundo dá um ranço. Ela fala que os psicólogos não... Que isso é uma... Vou me organizar até. É um complô dos psicólogos do Brasil, porque não gostam do trabalho que ela faz, porque o trabalho que ela faz no Brasil é considerado crime, e eles estão vindo com esse drama para derrubá-la em vez de correr atrás do que eles querem, porque brasileiro é assim mesmo. Então, realmente, eu entendi a reação. E elas são as que estão sendo perseguidas por todo mundo. Na verdade, essa rincha é só para acabar comigo. São os psicólogos do Brasil que me odeiam, porque eles acham que eu faço é crime. Então eu digo, vão procurar o direito de vocês aí no Brasil. Teve uma menina, depois vocês veem no perfil, o Searching Desirê, essa mulher chegou a perder 100 mil reais pra ela. Nesse esquema de manda seu dinheiro, consulta é 7 mil. É por isso que ela odeia pobre. Pois é. Porque se você vai tentar me vender, por exemplo, um negócio, uma magia, um banho, e você fala, custa 100 reais, eu falo, vou ficar sofrendo mesmo. Vou ficar na depressão, na vida ruim, não vou ser milionária porque eu não tenho dinheiro. É por isso que ela não gosta de pobre. Ela precisa de gente com dinheiro para comprar as coisas que ela tá vendendo. Sim. Eu também não gostaria de pobre se eu estivesse vendendo uma coisa que não existe. Que não é uma necessidade básica do ser humano. E, portanto, só gente com dinheiro pode ter. E aí, piora. Por quê? Elas veem essa matéria, elas não gostam, porque a matéria não teve o tom que elas queriam. E nas 24 horas, entre a matéria sair e o dia que a matéria deveria sair, né? Nesse um dia que atrasou, elas começaram a falar que o Luiz Bate não queria soltar a matéria porque ele estava sendo ameaçado pela Yasmin Brunet. Sério. Nossa, Yasmin Brunet. E aí, esses o Marcola do mundo da moda. É o Pablo Escobar, né? Do tráfico sexual. E elas usaram aqueles prints que a Yasmin falou. A Yasmin Brunet não tem nem massa corporal suficiente para deter alguém, gente. A menina deve estar com fome. É verdade.
E os prints que eles mandaram, aqueles prints que eu li pra vocês, falando não publica essa matéria, elas são nojentas, elas usaram isso como prova de que Yasmin Brunet tava ameaçando ele. Tá? Sim. Aí saiu a matéria, elas não gostaram da matéria. Adivinha? Claro que não. Não? Claro que não. Peraí. Ó, aí depois que saiu a matéria, saiu esse post, assim. Logo depois saiu a matéria, passaram 5 minutos que a matéria saiu esse post aqui, ó. Tudo do Instagram da Letícia, tá, gente? O da Cátia Torres ainda não voltou. Gente, eu não queria falar, mas já que eles estão tentando fazer a cabeça de vocês na Record e falando tudo menos o que tem que falar pra população, eu vou dizer. O Luiz e a Yasmin fazem sexo. Tem vídeos no cativeiro deles fazendo atos hediondos, que eles ficam passando esses vídeos. Eu tô lendo como ela tá escrevendo, tá? Que eles ficam passando esses vídeos pra gente aprender como fazer com os clientes, segundo eles. Gente, por favor, acreditem. Eu não queria expor o Luiz, porque eu também era fã dele. E a Yasmin a mesma coisa. Ninguém é fã do Luiz! Essa é a primeira mentira. A gente gosta do Luiz. Ninguém é fã do Luiz. A gente assiste o Luiz. Brincadeira, Luiz. Luiz, a gente te ama. Já pensou se de toda essa tor quem processar a gente é o Luiz? Luiz, a gente gosta de você, a Natália não sabe o que diz. A gente tá brincando. Não, ele na moral, assim, ele teve uma postura muito boa nessa tour toda. Porque você imagina se ler isso de você? Tipo... Ó, sim, eu tô horrorizada, eu tô fazendo piada porque eu tô nervosa com a situação. Eu não queria expor o Luiz porque eu também era fã dele e a Yasmin a mesma coisa, mas eles transam e o Luiz trabalha junto com ela aqui no cativeiro, tá? Ela nunca vem aqui, só esses vídeos horríveis dos dois que eles nos obrigam a assistir. E o Luiz, a última vez que ele me viu, disse que se eu não fizesse sexo com ele ia me expor na TV e passar a culpa toda pra mim. Gente, por favor, ele e o meu pai compraram essa moça que meia expressão facial, não sei o que isso quer dizer. Tinha sim uma corrente em mim e eles sabem porque foram eles mesmos que colocaram em mim. Hashtag o cativeiro da Yasmin, hashtag o cativeiro do Luiz. Quero deixar bem claro que tráfico sexual não é assunto... Não é um assunto engraçado. Não é assunto de fanfic, gente. Não é assunto de fanfic, não é um assunto engraçado. Eu não estou rindo do possível tráfico sexual. Eu tô rindo porque é uma história tão sem cabo, sem rabo e sem... Sim! E eu não tô entendendo mais, não faz sentido, porque antes era só Yasmin, daí o Luiz não fez uma coisa que elas não gostavam, agora é do Luiz. Daqui a pouco, elas vão colocar o cativeiro do Patramada Criminal na Noruega e na Irlanda, porque simplesmente a gente tá comentando esse caso. Sim! E aí, não satisfeita, depois que ela postou isso, alguém comentou. Mas o Luiz Bate não é gay? Luiz Bate é gay? Não sei, mas alguém perguntou. E aí a resposta dela é gay sim. Até um post atrás ele tava transando Yasmin Brunet, agora ele é gay. Até aí ele pode ser... Não, mas ela falou que ele é... Tudo bem. Mas, ele pode ser várias vogais e consoantes. Ele é gay sim. Mostra sexo brutal com vários homens também nos vídeos. Ele e vários homens também. Umas coisas muito horríveis e eles nos obrigam a assistir aqui. Ele tá falando lá que ele não tá no cativeiro, ele não tá agora, mas ele vem às vezes. E quando não vem todos os dias, eles mostram os vídeos grotescos deles pra gente. É uma coisa horrível. E ele também é super feio ao vivo. E o pau é super pequeno. Aí ele fica com raiva que é pequeno e bate na gente porque ele acha que a gente vai rir dele. Aí quando ele fica pelado, ele fala, não ri porque o meu pinto é pequeno. Mas como que a gente vai rir de alguma coisa em uma situação dessas? Ele é maluco. Mano, como que a gente vai numa situação dessa? A única coisa que a gente pode fazer nessa situação porque essa história não tem cabimento. Não, ó, ele é maluco. Vocês não sabem quem ele é fora desse jornal. Faz sexo até com cachorro. A gente tem pena daquele cachorro dele, porque os vídeos que a gente vê dele aqui com o cachorro é de dar pesadelo. Coitado do bicho. Sim, eu imagino que se isso fosse verdade, seria extremamente... horrível, mas... horrível. Mas assim... E aí, ó...
E aí, isso é o print dela respondendo a pessoa que perguntou se o Luiz Bate era gay. E aí, a legenda é: respondendo aqui algumas perguntas de vocês e ao mesmo tempo contando das coisas horríveis que acontecem no cativeiro. Lembrando pra vocês que a Desirê ainda está sob o poder da gangue de traficantes de pessoas da Yasmin. E aí eu Gente, preciso... se isso for verdade, eu vou precisar me retratar com tantas pessoas, com tantos sentimentos. Eu não consigo parar de rir, porque eu não tô entendendo nada mais. Quero abrir um parênteses, que a nossa ouvinte, que é a terceira Mirlene, ela comentou nos posts. Mas vocês estão com uma vontade de ir pro chilindró. Mas eu ri. Meu Deus, Mirlene. A Mirlene é maravilhosa. A Mirlene é maravilhosa. Gente, eu não tô entendendo mais nada. Eu não tô conseguindo nem... Eu não sei que reação tem. Renata, eu vou falar de novo. Você tem que me preparar para seus vídeos, porque eu não sei. Eu chego aqui sem saber como é que eu vou agir e eu tenho umas reações completamente absurdas nesse podcast. Então, tá, o Luiz Bate é o dono do cativeiro, né? Era o chefe, agora ele e Yasmin Brunet são os donos do cativeiro, segundo essa galera. Sim, e ele é acusado de todos os crimes possíveis, inclusive bestialidade. E aí, na quinta, foi na quinta? Foi ontem? A Cati Torres assumiu de vez que é ela usando o Instagram da Letícia. Ok. Através da seguinte postagem. São fotos, a gente vai postar essas fotos que estão no Instagram, todo mundo pode ver. Uhum. São várias fotos delas de biquíni numa piscina em lugares de luxo dos Estados Unidos, basicamente. Mas são fotos antigas, tá? Dá pra você ver, eu vou te mandar o link e a gente vai postar aqui. Que pela cor do cabelo... Mano, você percebe, não sei, é minha impressão, tá? Você percebe que uma pessoa não tá bem, quando você vê fotos antigas dela, ela parece outra pessoa. Dá uma olhada na foto da Letícia quando ela chegou nos Estados Unidos. Nossa, ela tá outra pessoa, realmente. Fisicamente até, assim, tudo. Eu tenho outra a impressão... aura. Quando eu olho uma das fotos, uma foto que elas estão as duas com o fundo, tipo, em cima de uma montanha, que ela tá com um casaco de pele marrom, até o rosto tá diferente. Uhum. Então, assim, enfim. E aí ela fala, já como Cati Torres, do Instagram da Letícia, uma sequência de fotos da Letícia no cativeiro e o quanto ela sofre aqui comigo. O pai dela viu essas fotos no meu Instagram e ficou super preocupado que a filhinha dele estaria sofrendo e chamou a Interpol. Detalhe é que o pai dela ficou preocupado porque ela não dava sinal de vida fazia meses pra família. Gente, não foi porque ele viu essas fotos, porque até então ninguém tinha visto essas fotos, ela acabou de postar. Sim, exatamente, porque ela não postava nada, a Letícia, desde 2019. Se você descer esse Instagram... de louco. O pai dela viu essas fotos no Instagram e ficou super preocupado que a filhinha estaria sofrendo, chamou a Interpol para deportar a filha dele, de 21 anos, simplesmente porque é um abusador, estuprador, abusivo. Ele, a esposa e os irmãos da Letícia ajudando a me chamar de traficante de humanos. Alguns de vocês concordam com a Vanessa, que eu não sei nem quem é, que uma coisa é não gostar de mim, outra é afirmar para a polícia que eu sequestro e dropo meninas para se prostituir? Fica claro por essas fotos que nenhuma de nós duas faz nada do que estão falando. Não fica nada claro. Não, desculpa, nada ficou... Obrigada. Torres. São só fotos das duas passeando. Tipo... É igual, tipo, eu mostrar uma foto do meu cachorro e falar, fica claro que eu não trabalho. Tipo, não fica claro nada. Não tem absolutamente nada. Uma foto não prova nada. Essas fotos são de meses atrás, porque foi como eu disse pra repórter do Cidade Alerta. Eu não vejo a Letícia há meses. Gente, na segunda, eu falei no vídeo, e isso é confirmado, eu postei um vídeo literalmente mostrando a conversa com a polícia. No dia anterior, no domingo, a polícia foi lá e a polícia confirmou que a Letícia estava morando com a Cati Torres. Mas, de repente, a casa dela é tão grande que ela não vê há meses. Pode ser, né? A Letícia deve estar perdida dentro da mansão dela, porque ela é milionária. Né? Vai ver que é isso, ela é poderosíssima. Desvendei o mistério. Essas fotos eram de quando morávamos juntas, ano passado, e tirávamos fotos pro meu Instagram, que é onde ela trabalha, dando atendimento aos meus clientes desde ano retrasado. Detalhe, gente, que se ela tá dando atendimento presencial para cliente nos Estados Unidos, sem visto, ela também tá cometendo um crime, tá? Porque, sim, só para explicar um pouco do juridiquês, a Cati Torres tem uma empresa registrada no Brasil, e ela fala que ela presta serviços online para brasileiros. E que ela cobra
$800 por consulta. Uhum. Então, assim, se a Letícia tiver realmente sendo contratada por ela para fazer trabalhos, que eu não sei que trabalhos são esses, presenciais, consultas presenciais, ela tá cometendo um crime também e ela vai acabar sendo deportada, porque você não pode trabalhar sem visto de trabalho. Ó, o que a doutora perita, porque teve uma perita... Gente, essa situação chegou num nível de surto coletivo que a Cidade Alerta mandou uma perita de expressões faciais pra fazer o metaforando com ela, sabe? E a perita destruiu as duas, falou que é uma grande mentira. E assim, gente, você não precisava ser perito pra falar que é uma grande mentira, porque só de você ver ela falando, a gente não mora junto há mais de um ano, e a polícia foi lá e viu ela morando lá, então assim... Você não precisa ser perito pra saber que tudo é uma grande meteção de louco, né? O que a doutora perita falou lá no Cidade Alerta, que eu menti a dizer que eu e Letícia somos muito amigas, talvez tenha sido porque eu sou muito antissocial e não tenho amigos. A gente sabe por quê. Porém, se eu tenho qualquer coisa próxima de uma amizade, essa relação é com a Letícia e com a Desirê. E o ódio dos haters fez tudo isso simplesmente pelo fato das meninas serem minhas amigas. Eles querem acabar com a vida delas e todos vocês aqui ajudaram. Parabéns pelo caráter de porco de vocês. Mas não nos surpreende, já estamos acostumadas. As consultas não vão parar, enfim. Ou seja, todo mundo tá perseguindo ela. Sim. Ela é a pessoa mais perseguida do mundo, ela é Jesus. E aí piora, porque ela... Gente, eu não sei, eu não entendi qual foi o ponto, mas ela postou umas fotos da Yasmin Brunet, quando a Yasmin Brunet era novinha. Ela usa essas fotos como argumento pra falar que a Yasmin Brunet é feia. Gente, eu queria que essa fosse as minhas fotos que alguém pegasse pra me chamar de feia. Olha a cara dessa menina. Eu não consigo achar um defeito na cara dessa menina. Sinceramente, eu não sei como a Yasmin Brunet tem coragem de sair na rua com essa cara, sinceramente. Eu queria... Gente, se essas... Assim, pouca coisa me faria sentir que eu venci mais na vida se essas fotos que estão no Instagram fossem minhas fotos do antes. Porque ela começou a surtar. Você viu? Aí, antes dela postar as fotos da Yasmin Brunet, ela postou a foto de um chimpanzé. E a legenda foi: esse é o sorriso da Yasmin Brunet que vocês estão falando que eu tenho inveja. É idêntico, só tem gengiva na cara da menina. Quem conhece sabe. Ela tenta disfarçar no Instagram, mas vejam as fotos sem filtro e o antes dela das plásticas. Gente, e aí, qual que é o problema? Aí é que tá, a meteção de louco, essa história é tão ridícula. Porque, tipo, se eu estou num cativeiro, ou se as minhas melhores amigas estão num cativeiro da Yasmin Brunet e do Luiz Bate, que tá comendo cachorro, a menor da minha preocupação é o sorriso da Yasmin Brunet e se estão falando que eu tenho inveja dela ou não. Eu ia estar ligando pro FBI, eu ia estar ligando pra Interpol, pro M5, eu ia estar ligando, sabe? Eu ia estar ligando pra todo mundo. Não, eu ia estar denunciando ela por crimes reais, ao invés de atacar ela por questões estéticas e chamar uma das pessoas mais bonitas que existem de feia. Exato. E aí, tudo bem, né? Só um detalhe, que assim, ela posta fotos da Yasmin Brunet, que são fotos da Yasmin Brunet, assim, ao ar livre, em evento, selfie, foto dela com a mãe dela, foto dela adolescente. E na sequência, ela posta um monte de foto dela de estúdio, foto de quando ela era modelo, e aí ela põe a legenda: agora eu, em caps lock, antes dos fillers de boca e botox e tudo, e nunca usei um aparelho de dente na vida, e nunca fiz plástica. Agora vocês acham que ela que tem inveja de mim com esse olho fundo de demônio dela, ou sou eu? Não sei não, hein? Olha o nível. Olha o nível. Gente, eu acho que você tá tentando provar muito que você não tem inveja da Yasmin Brunet. Exato. Tipo, quando você tá tentando... Gente, eu não tenho inveja da Angelina Jolie. Olha aquele lábio, aquela boca horrorosa que ela tem, aquele olho ridículo e aquela vida social ridícula que ela tem, aquele peito horroroso. Meu Deus, eu vou ter inveja? Jamais.
E na sequência, ela postou um print de uma menina que falou assim, que comentou, que todo mundo comenta, se você vê as fotos de modelo da época da Letícia Maia e as da Yasmin Brunet, você vê que elas têm o mesmo perfil de Elas são trabalho. parecidas, E- tipo, é e loira, comentou- magra e Que alta. o olho é castanho, a estrutura facial também, enfim. E aí, alguém comentou que achava elas parecidas, ela ficou pistola lá. E ela parece comigo depois de muita plástica, né, fia? Porque isso aí nunca foi bonita, não. Eu, sim, sempre fui linda e tá aí o motivo do qual ela e vocês morrem de inveja. E eu já tenho dó da minha filha, que vai nascer linda, loira e de olho azul nesse mundo. Vocês vão matar ela, né? Olha isso. E aí... A bizarrice não acabou ainda, Natália. Porque... Gente, aqui, ó, eu vou falar uma coisa, Cat Torres. Eu acho realmente que ela é mais bonita que a Yasmin Brunet. A diferença é que a personalidade dela é horrorosa. Porque pra que você... Amada, se você acha que você é mais bonita que a Yasmin Brunet, o que eu concordo, por que você precisa gastar sua energia destruindo a Yasmin Brunet? Seja feliz. Seja linda, magra, alta, você não precisa... Por que você tá respondendo comentário dizendo que você nunca foi parecida com a Yasmin Brunet? Seja feliz, se você acha que você é linda e que sua filha vai nascer linda, olha que delícia! Não é? Sou linda, minha filha vai nascer linda, que o mundo é perfeito. Por que você tá se comparando, respondendo aos haters, se comparando com uma pessoa que claramente é dona de um cativeiro? Claramente transa o Luiz Bate, sabe? Pra quê? Pra quê? Seja feliz, Cat Torres, vai, seja sua, sabe? Viva sua melhor vida, saia do Instagram. Sim. E aí a Letícia postou depois disso saiu um vídeo, dessa vez, um vídeo da Letícia, mas a gente sabe que é a Cat Torres que tá postando. E aí eu acho que esse vídeo pra mim é o auge do tresloucamento. A gente vai postar aqui. Ô, gente, eu queria vir falar aqui com vocês porque eu acho um absurdo o Luiz da Record. Ele tá postando no Instagram dele que o programa dele tá $200 e o meu, ele coloca $100. Eu quero dizer aqui, ô Luiz da Record, por que isso? Você tem algum preconceito contra as mulheres? É isso? Você quer acabar com a vida das mulheres? Por que você me vende mais barato e o seu é $200? Eu quero saber, Luiz da Record. Gente, acabei de sair da bruxaria da Yasmin, fiz uma bruxaria pra ela ficar bem doida, perturbada. E eu vim aqui falar com vocês, com os fãs, que estão denunciando muito a página e pra vocês ativarem a notificação, porque eles estão querendo calar a gente, sim. Então ativa a notificação, comenta, curte, pra gente ficar em alta e... vocês que estão defendendo a gente, eu tô colocando o nome de vocês no caldeirão pra vocês, que vocês vão ter um espaço sim no paraíso, do lado das deusas. Ele faz o sexo louco com os homens. De repente você é Vanilha, desculpa. Gente, aí foi... Eu pagaria 200 pra ter um sexo louco arrebatador, que nem você falou que ela tem um sexo violento. Eu sei que, assim, depois disso, o auge foi hoje cedo. A Cat Torres apareceu, ela fez a live da casa dela. E a tal da Desirê, que só... Depois daquele vídeo dela falando que ela tava no cativeiro, a Desirê tinha sumido do mundo. Desirê veio hoje, apareceu solta, maquiada, plena, falando o que ela... Se a Desirê tivesse aparecido quando essa treta começou, nada disso teria acontecido, basicamente. A Desirê disse que tá bem, e que ela só cortou todo mundo da vida dela porque todo mundo tem inveja da beleza e da inteligência dela. Sim, ela disse isso. Tá ótimo, pode ser que seja verdade. E ainda Ela falou é uma mulher muito bonita. Você tá falando da Desirê, da Cat Torres ou da Letícia? De As todas? três, elas têm tudo a mesma cara. É verdade. As três são lindas, sabe? Tipo, eu não sei o que esse povo bonito tá fazendo ao invés de fazer dinheiro, ao invés de ir namorar e ser feliz, o povo tá aqui fazendo barraco na internet. Gente, eu tô aqui com a Desirê e ela vai explicar pra vocês como que tudo isso começou e por que começou, né? Vocês escutem ela, depois eu ver se eu falo mais um pouco. Vou explicar algumas coisas pra vocês. Oi, gente. Então, obviamente vocês estão vendo, eu não tô desaparecida, eu não tô morta, muito menos. E tudo começou com a Patrícia Bertoldo. Aqui na entrevista pra Record falou que é a minha melhor amiga. Enfim, se intitulou a minha melhor amiga.
tudo começou porque eu bloqueei ela e ela não aceitou, e aí aumentou tudo isso. E tudo isso começou por causa de inveja, porque quem não teve amigas falsas? Eu já tive várias, eu sempre fui perseguida a minha vida toda, desde a minha infância, a minha adolescência. Quem me conhece há muitos anos sabe. Então, sempre foi assim. Deve ser porque eu sou louca, não ia assumir. Quem que ia aguentar ficar sendo perseguida por essas pessoas? Então, foi isso que aconteceu. E a Patrícia, não aceitando que eu bloqueei ela, aí ela foi falar com outras pessoas que eu conhecia, e aí eu comecei a bloquear todo mundo, porque eu não quero ser perseguida, eu não tenho paciência pra lidar com isso, eu não tenho paciência pra lidar com drama, coisa de brasileiro, tudo isso me cansa, é uma chatice. Brasileiro não aceita. Amizade não precisa ser pra vida inteira, se não tá sendo beneficiária para os dois lados, acaba, e é isso. Se uma pessoa não quer ser mais sua amiga, simplesmente aceita e segue em frente. É a mesma coisa que um relacionamento, se tem duas pessoas abusiva, que a Kátia é isso, que a Kátia é aquilo. Ela nunca foi abusiva comigo, ela, pelo contrário, ela sempre me ajudou, eu sempre fiz as consultas com ela e falei o que eu queria na minha vida, e baseado nisso, a gente seguia. E se eu não queria fazer tal coisa, ela não fazia, a vida é minha, no final, a decisão sempre foi minha. Enquanto essas amizades não aceitavam a minha opinião, a minha decisão, e ficaram fazendo tudo isso. Então, depois que eu bloqueei a Patrícia e não quis mais falar com ela, o que ela fez? Ela foi procurar outras pessoas que eram minhas amigas na época. E uma delas foi a Hannah, o nome dela é Hannah Giordano Santa Rita Rodrigues. Ela é brasileira. Então, a Hannah mora perto de Vancouver, Canadá. E ela, indignada que eu bloqueei ela, porque eu não queria mais falar com ela, ela foi falar com a minha mãe, ela ligou pra minha mãe. E a minha mãe mesmo falou que ela conseguiu ver como ela estava ressentida e querendo criar picuinha só porque eu bloqueei ela. Onde já se viu isso? Agora eu não posso mais parar de deixar de ser amiga? Eu não posso bloquear uma pessoa se eu não quiser mais falar? Isso é o cúmulo. Quantas pessoas vocês já tiveram isso na vida de vocês? É horrível isso. Aí, obviamente que eu sumi. E aí a Desirê disse isso, a Desirê falou, não entrei em contato porque não quis, porque todo mundo na minha vida quer me derrubar, o meu ex-marido queria me derrubar, meu primo quer me derrubar, todo mundo quer derrubar ela, porque ela é linda, inteligente e bem-sucedida. E aí, depois que ela soltou isso, a página Searching Desirê falou, gente, agora que a gente sabe que a Desirê tá bem, boa sorte pra ela, a gente vai manter a página aberta só caso alguém tenha mais denúncia pra fazer de abuso, né, sofrido pela Kátia Torres, porque a gente tá recebendo muito pedido. Tudo de bom pra você, Desirê. Agora que a galera, que isso aconteceu, todo mundo sabe que a menina tá bem, a internet parou de prestar atenção e começou uma chuva de posts. Elas estão postando de hora em hora, praticamente. Ó, o último post delas, agora que a gente tá gravando, foi há 49 minutos. E são uns posts sem sentido, assim. Agora, o que eles estão fazendo? Agora, nesse momento, a Letícia tá acusando o pai, voltou a acusar o pai dela de abuso. Uhum. E, assim, o que eu acho, gente, a gente não sabe... obviamente não quero eu não conheço essa menina, não sei nada da vida dela, não sei o que aconteceu, o que não aconteceu, mas a gente percebeu aí nessa semana de loucura que ela tem um histórico de falar que todo mundo que contraria ela abusou dela. O que não é algo incomum para pessoas que estão ou para líderes de certos grupos um grupo de... Eu não vou chamar de seita, eu vou falar que é um grupo de controle. Que não é um grupo de... Sim. Porque, na verdade, é isso. Seita é um grupo de controle. E não necessariamente você precisa ter uma seita. Uma seita pode ser 2 pessoas e um relacionamento de... muito controle, um alto nível de controle. Uhum. E não é difícil você falar, a gente vê isso com partido político hoje em dia. Vocês já dá pra ver quem que elas votaram, né? Mas, tem assim... post sobre isso, tem post. Não, então... A gente já sabe, sabemos em quem elas votaram. Pois é. Então, assim, tem político hoje em dia que você não pode questionar, você não pode criticar ele, porque
Daí você tá querendo atacar, você tá querendo censurar, você é uma jornalista, né, quadrúpede, você é uma jornalista fake news, você milita para a esquerda, você é comunista. Não pode atacar, né? Não pode criticar um político mais. A gente não pode questionar a autoridade do líder. E esse tipo de coisa não é uma coisa aleatória, que se você questiona a autoridade de uma pessoa, questiona a postura dela, ela vai te atacar como sendo um hater, como sendo uma pessoa supressora, um comunista, fake news, uma pessoa agressiva. É a meteção de louco, é o gaslighting que a gente sofre todo dia. Tipo, se você faz muitas perguntas, a única defesa do agressor é se fazer de vítima e fingir que ele é o agredido. Então, esse negócio de, ai, olha, são os meus haters e não sei o quê, isso não é uma coisa incomum, não é uma coisa diferente, é uma tática que, inclusive, políticos hoje em dia usam para separar as pessoas de suas famílias. Não é por acaso que a gente vive num mundo tão polarizado, não é por acaso que a gente tem esse tipo de barraco nas redes sociais que polarizam as pessoas, né? Tipo, são os haters contra os seguidores, os bruxos, ó. Então, e o tempo não é todo por que eu acaso que isso percebo acontece. é uma narrativa desconexa, mas gritada, tipo, pra você. É meio que uma cortina de fumaça, né? Várias informações desencontradas são jogadas. O que a gente sabe que é fato, gente, é fato que tanto o perfil da Letícia quanto da Desirê estavam em sites de acompanhantes em Houston. É fato que o número de contato para esses perfis era um número americano, não era um número brasileiro. Porque em vários momentos, nesse monte de coisa que elas falam que chegaram a falar que era o pai da Letícia que controlava o cativeiro. Teve um monte. Esse cativeiro teve mais dono do que. É mais um esbá para o qual a gente não foi convidada. Mais um. O cativeiro dessa galera. Então, é fato que elas estavam com perfis em sites de prostituição. É fato que o número de contato desses perfis era americano. É fato que a gente recebeu nas últimas semanas um monte de informações caluniosas sobre pelo menos 2 pessoas. E assim, as meninas, eu acho que o caso da Letícia é pior porque a família dela foi muito atacada. É uma pessoa que mora numa cidadezinha minúscula de Minas, tá todo mundo sabendo. O pai tá sendo acusado de coisas gravíssimas nos últimos posts. Eu não vou entrar em detalhe, porque a família tá sendo investigada, gente, por conta disso. A família tá sendo interrogada. Tem toda uma situação, mas agora ela não só tá expondo o pai como supostas vítimas do pai. O que é uma coisa muito perigosa. Que ela tem vídeo em que ela abre o Instagram dela e ela mostra fotos de pessoas que o pai dela teria. Gente que não tem nada a ver com o barraco dela. Então, assim, olha o quanto. Eu tô surpresa com o quanto de coisa errada foi. O estrago que foi feito em tão pouco tempo, sem nenhuma necessidade. E assim, a gente precisa. Elas precisam assumir alguma responsabilidade. Se a Kátia, se a Desirê, se a Letícia, ou se qualquer pessoa que elas conhecem estão sendo vítimas de qualquer tipo de crime, a gente precisa ter toda a solidariedade e todo o apoio para elas. Agora, se isso não está acontecendo e elas estão fazendo esse tipo de estrago na vida das pessoas, gente, sabe, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria você acusar seu pai do que você acusou. É uma coisa muito séria você acusar Yasmin e o Luiz, que não tinha nada a ver com o seu rolê, do que, sabe, do que vocês acusaram. Então, a gente precisa tomar cuidado de achar que, tipo, porque é internet, porque... Tipo, você não pode alegar abuso toda vez que alguém te critica. Toda vez que você faz merda e alguém fala alguma coisa pra você, você fala, eu sou abusada, meu Deus. Não, gente, vocês não podem fazer isso. Você acaba vitimizando ainda mais quem realmente é vítima. E você... eu não sei nem... eu fico até intrigada. Tão errado que eu não sei nem mais o que eu tô falando, sinceramente. Não, e eu fico intrigada porque foi uma história muito mal construída e facilmente derrubável. Porque a narração que ela conta, que a gente tem na íntegra no primeiro vídeo, é que ela era abusada pelo pai porque a mãe dela trabalhava na roça e o pai dela estava desempregado, então ela ficava sozinha com o pai em casa.
E a mãe dela nunca trabalhou na roça. A mãe dela é professora e o pai dela é bancário. Nenhum dos dois ficava em casa. Ela foi criada, quando os pais trabalhavam, por uma babá. Quem pagou o intercâmbio dela para os Estados Unidos foram os pais dela. E os pais dela começaram a desconfiar que tinha alguma coisa errada, porque no começo, quando ela foi pra lá, e isso eu não tô tirando da minha cabeça, tem tudo isso nas fontes, o Cidade Alerta traz essa informação. No começo ela se bancava como au pair, porque quando você é au pair você ganha um salário por semana. Depois que ela abandonou o programa, ela não só parou de se bancar, como ela pedia dinheiro pros pais, ela começou a pedir cada vez mais dinheiro. Os pais falam que a conduta dela de pedir dinheiro era abusiva, porque ela começou a pedir um dinheiro que os pais não tinham mais como mandar. No começo os pais mandavam dinheiro pra ela. E que quando os pais cortaram, falaram que não iam mais conseguir mandar dinheiro, foi que ela decidiu começar a cortar a relação e falar, bloquear todo mundo, não querer mais saber, só vir pra pegar documento e ir embora, e acusar eles de abusarem dela. Então, assim, é uma história que ela começa com uma mentira verificada já no começo. Ela tinha irmãos em casa, ela tinha uma família grande, eram vários irmãos na casa, eram vários irmãos que eram cuidados por uma babá, que sempre estava na casa, mesmo quando o pai dela estava em casa. E ela fala que os irmãos não vão se manifestar. Depois ela falou que os irmãos também foram abusados e tinha inveja dela, porque ela conseguiu sair e eles não. Então a gente tem várias narrativas contraditórias que eu acho que o objetivo é deixar a gente confuso porque realmente tá acontecendo. Que são duas meninas trabalhando num esquema bizarro que, pelos depoimentos que a gente tem, parece ser exploratório. E cujas fotos foram divulgadas em sites de acompanhante, gente. E, tipo, não necessariamente elas estão trabalhando como acompanhantes. De repente ela teve... Porque muitas pessoas têm realmente a foto divulgada em sites de acompanhantes sem que elas nem saibam. Sim. Então, não necessariamente elas estão trabalhando como acompanhantes. Sim. Se elas estiverem contra a vontade delas, trabalhando como acompanhantes, isso é uma denúncia extremamente grave, que eu acho que a gente não deve fazer... sabe, sem nenhuma responsabilidade. A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de alegação, mas daí também você questionar isso, e o fato de a gente questionar uma coisa que é uma preocupação real, que toda família que tem pessoas no exterior tem essa preocupação, que toda família que tem uma menina no exterior sabe que é uma preocupação que toda família tem, que isso é real, que pode acontecer, e daí a família não tá lá pra cuidar. Quando você pesquisa sobre, é um dos sinais, né? As duas tinham todos os sinais de que tá numa situação de tráfico. Sim, e daí você, ao questionar isso, você recebe abuso, você recebe difamação, você recebe ameaças, você recebe todo tipo de, sei lá, de loucura que aconteceu nessa tour durante essa semana. Isso é um sinal que isso reforça a preocupação das pessoas, porque eu tô mais preocupada com a Letícia e com a Desirê agora do que eu tava quando eu fiquei sabendo dessa tour uma semana atrás. Sim. Porque agora aconteceu tanta coisa que isso só me diz, gente, tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque ninguém... A verdade é sempre muito simples. E a verdade, quando você conta a verdade, você não precisa de boa memória. Então a verdade é sempre fácil de ser verificada, a verdade é sempre simples e a verdade é sempre lógica, ela sempre se encaixa. Agora, se você está fazendo um malabarismo com a sua lógica, é porque isso não é verdade. Se você está punhetando o seu cérebro até sair uma história que colhe, isso não é verdade. E é o que está acontecendo aqui. A gente tem que ficar masturbando o cérebro até sair alguma coisa que faça sentido. E, infelizmente, não sai. Até agora não fez sentido nenhum. Até agora não fez. E eu vou dizer assim, tipo, eu não vamos aqui acusar a Kati Torres de exploração ou de sex trafficking, de tráfico sexual, e se ela quiser, se ela tiver alguma prova de que isso não está acontecendo, ela inclusive pode entrar em contato, a gente vai falar, a gente não tem problema nenhum se a gente está falando qualquer coisa que seja mentira e que ela queira se retratar ou queira desmentir, tudo bem. E a gente não tem problema nenhum com isso, porque como eu falei no início do vídeo, a intenção do vídeo nunca foi atacar ela ou ninguém. Eu espero que ela esteja bem, que ela seja feliz, eu espero que a Letícia e a Desirê estejam super felizes, super bem, como elas estão falando nos vídeos que elas estão, agora que elas estão as duas fora do cativeiro da Yasmin.
E eu espero que, assim, gente, se elas quiserem se manifestar, a gente tá aberto para receber o comentário delas ou a divulgar o que realmente está acontecendo. Eu espero que elas não estejam sendo traficadas. E se elas estiverem, que elas recebam a ajuda que elas Sim. precisam. O que tudo indica, tá todo mundo bem. Acho que a moral da história é que eu não acho que esteja acontecendo tráfico sexual, minha opinião. Isso é só minha opinião. Eu acho que é meio que uma mentalidade de seita. E isso não é crime. Eu também acho que é isso. Elas estão num grupo de um alto nível de controle. Elas estão numa relação que pode ser um pouco abusiva. Às vezes, a gente tem relacionamentos abusivos com pessoas que a gente tá romanticamente envolvida, às vezes é uma amizade. A Renata é extremamente abusiva comigo, eu nem gosto de gravar esses vídeos. Ela tá algemada. Que nem a Sim. Letícia disse que não tava. E depois tava. E depois não tava. Hashtag cativeiro da Renata Schmidt. Ai, gente, não, é bizarro. Ai, gente, que bizarro. A Yasmin Brunet tá apavorada, porque as meninas falaram que vão fazer bruxaria contra ela. Então, ninguém. Mano, assim, é aquela coisa. Eu não ia gostar que fizesse bruxaria contra mim, sabe? Eu prefiro evitar. Mas ela já acionou os advogados dela no Brasil e nos Estados Unidos. Achei chique. Ai, chique. Ela fez só um post sobre o assunto, falando que não ia se pronunciar, que não ia dar moral pra esse tipo de coisa, que é uma galera querendo biscoito, isso ela falou, e que ela não vai colocar isso nas redes sociais dela, não quer isso nas redes sociais dela. Eu espero, se vocês quiserem fazer bruxaria para mim, não perca seu tempo, porque a minha vida já tá fodida. Então, relaxa. Tá, assim, não, se for fazer bruxaria pra mim é só pra eu ser milionária, tá, gente? Mas eu não vou te pagar por isso, não. Eu não quero. Se você quiser fazer, é coisa sua. Você que tá falando. Mas se for pra fazer, faz pra eu ficar rica e poderosíssima. Que nem a Yasmin Brunet. Que pode falar, vou acionar meus advogados nos Estados Unidos. Mas, gente, fica o aviso. Sejam responsáveis com o que vocês postam. Porque a gente não pode esquecer que tem pessoas atrás da tela, né? Parece meio clichê, mas é verdade. E famílias estão claramente sendo destruídas por causa dessa Thor, que de repente é só aquela menina Joyce, como que é o nome dela? Marina Joyce. A Marina Joyce que, tipo... Mas é que o lance da Marina Joyce durou bem menos, porque no dia que a polícia fez o background check, a polícia divulgou que tava tudo bem e pronto. E a Marina Joyce não ficou postando coisa. Estou morrendo, não estou mais. Estou presa, não estou mais. Ainda no cativeiro, sai do cativeiro. Ainda no cativeiro, sai do cativeiro. Tony Blair é meu cafetão, sabe? Não teve esse nível de... Não, elas chegaram e ela explicou que é porque a mãe dela dirigia ela nos vídeos e às vezes o sussurro da mãe dela não era apagado da edição porque as duas estão falando ao mesmo tempo. Era isso, da Marina Joyce. Mas foi explicado muito rápido. Esse caso tá arrastando ainda, tá saindo vídeo de hora em hora. Igual a telecena. Mas eu acho que agora é isso, gente. Agora que a gente viu que as duas estão bem, assim, bem... não vou julgar o estado mental de cada um, mas elas não estão sendo fisicamente restritas. Nem estão sendo mantidas em cativeiro, apesar de elas terem falado por uma semana que estavam, agora não estão mais. Agora que a gente sabe que elas estão bem, o negócio agora é deixar... É isso que eu não entendo, né? Tipo, gente, deixem a Cate Torres em paz, porque nós estamos bem, eu estou na Alemanha e... eu tô no cativeiro da Yasmin Brunet, pelo amor de Deus, me tira daqui. Tipo, gente... E os vídeos que a Desirê fez, falando que ela só quer ser deixada em paz, ela tava nos Estados Unidos, na casa da Cate Torres, ela não tá na Alemanha. As duas estão nos Estados Unidos. Claro todo mundo morando junto lá. Então, assim, é mentira atrás de mentira, a gente não sabe... E é exatamente... Eu acho que o intuito era esse. Eu, pessoalmente, jogo o questionamento se foi coincidência dela ter desativado as redes sociais dela no dia que a polícia chegou lá. Fico pensando, o que tinha naquele celular que poderia dar problema se alguém visse? É um questionamento, porque foi... eu lembro que me passaram esse caso domingo de manhã, e eu acessei o perfil dela domingo de manhã, e aí, no próprio domingo à tarde, avisaram que eu ia mandar a polícia lá e nisso o Instagram dela saiu do ar. Logo depois que soltaram um vídeo falando que a menina fez ainda ligação com a polícia pedindo o welfare check, né? E aí, depois disso, as redes sociais dela foram todas desativadas e ela só posta essas maluquices no da Letícia. Então, tem as duas coisas, né? O que tinha naquele celular e 2, até que ponto ela não tá aproveitando que ela não tá usando as redes sociais dela pra não tirar o dela da reta. Porque, em teoria, está sendo postado no perfil de outra pessoa. Bom, gente, é isso. Como a gente falou, a gente não estava aqui para meter pau em ninguém, a gente só acha essa história extremamente bizarra e a gente espera que realmente as três estejam bem, estejam felizes, que a Cate seja linda e que a Cate nasça, a filha dela nasça linda, já rica,
sabe? Com No green ET card. também. Sabe? Ai, viva a sua vida, melhor vida. Tá? Essa é a bruxaria do Pátria Amada pra vocês. Agora, parem de fuder a vida dos outros. Essa é sempre uma boa regra. Regra kármica. E a gente não vai mais falar disso, chega, que a gente já entrei muito de cabeça. Agora eu não tô. Daqui a pouco eu não entendo mais o que tá acontecendo. Eu não tenho ideia do que tá acontecendo, eu acabei de ouvir a história. Então, se você gostou desse episódio, você sabe quem a gente é. Segue a gente nas redes sociais. Pátria Amada Criminal não é um podcast de bolsominion, é um podcast de true crime com uma pitada de humor ácido, trevoso e alguns comentários sociais. Algumas militâncias, a gente ri, a gente chora, a gente faz piada quando não deve, a gente ri de nervoso na maioria das vezes, e a gente também fala de saúde mental. Então, é por isso que a gente não pode julgar a saúde mental de ninguém, né, gente? Porque A nossa não tá. A minha, pelo menos, já esteve mais em dia. a minha está inexistente. E É gente. isso. E Radebra. Adeus. Hashtag no cativeiro da Schmidt. É nóis.